Aquilo me preocupou porque meu pai não voltava a culto. E eu disse, depois do culto eu vou passar na casa do meu pai. E eu fui para a casa do meu pai depois do culto. Cheguei lá, o pai estava deitadinho no sofá. Eu falei, pai, você não foi para o culto? Ele disse, hoje eu não estou muito bem. Deitado assim de lado, assistindo o Fantástico. Deu uns 5 minutos no meu pai, ele levantou e eu sentado de frente com ele, ele levantou, sentou no sofá, ficou de frente comigo, olhando nos meus olhos e disse assim, eu não tenho muito tempo de vida. Eu não entendi aquilo. Na hora eu não entendi quando meu pai falou aquilo, eu não tenho muito tempo de vida. Quando eu estava indo embora para minha casa, o Espírito Santo me tomou e me revelou o que ele queria dizer. Você entendeu o que seu pai quis dizer? Eu disse, Deus me revela. Meu coração estava angustiado. Ele disse, o seu pai falou isso para que você tome conta da tua vida. Porque ele não é as tuas pernas. Ele não é o teu refúgio. Ele não é a tua fortaleza. Mas o Deus que você serve é. Então cuida da tua vida, meu filho. Cuida da tua vida, porque eu tenho pouco tempo de vida. Você tem se espelhado em mim. Você tem ficado sempre ao meu redor. Mas cuida da sua vida, porque eu não tenho muito tempo de vida. Ele disse isso no domingo, 9 horas da noite. 8 horas da manhã, na segunda-feira. No meu portão, aquela bate. Sabe quando a pessoa bate desesperada? Bateu desesperado. Quando eu abri o portão, era o pastor João. Ele disse, olha filho, eu vim aqui para te trazer uma notícia. Teu pai foi levado agora pelo SAMU para o hospital. Vai lá. E quando eu desci, saí de casa e desci para ir para o hospital. E quando eu cheguei na porta do hospital, meu sobrinho veio e disse assim, meu sentimento. Seu pai acabou de falecer. Quando eu vi aquilo, irmãos, para mim, a minha vida acabou ali naquele momento. Acabou. Porque eu estava em São Paulo, situação muito difícil, meu casamento tinha acabado. Fui morar com meu filho, o André, de 27 anos. Estava morando com o André. E aí eu estava numa situação muito crítica, eu disse, eu vou para uma clínica. E eu fui para uma clínica. Sexta-feira, 10 horas da manhã, o André estava comigo, eu falei, vamos para lá comigo. Ele disse, pai, eu não vou não, eu vou trabalhar. E ele pegou uma moto emprestada para poder trabalhar. E essa moto era roubada. Essa moto tinha um rastreador nela. E ele pegou a moto e foi trabalhar com aquela moto. E o dono da moto era um policial. E o policial foi atrás da moto e encontrou o André em cima dela. Ele não falou nada. Simplesmente ele deixou. O André parou na casa dos meus netos, que é sobrinho dele. E os caras esperou ele sair. Quando ele saiu, ele bateu palma na casa e disse, aquele menino que estava aqui, ele está trabalhando para mim, eu queria saber para onde ele foi, porque ele não foi para o trabalho. Ele disse, não, mais tarde ele está aqui, o senhor acha ele aqui mais tarde. Ele disse, tá bom. 1h30 da manhã, o André está dentro do carro dele. Dentro do carro dele, para na frente da casa dos sobrinhos. Esse policial para com o carro do lado do carro dele e dá 18 tiros no carro. 5 tiros pegou no André. E 1 tiro só matou ele. Tinha perdido meu filho, fui embora para Minas Gerais, cheguei em Minas Gerais, 3 meses, o meu pai falece. Perdi meu casamento, eu estava totalmente sozinho. Parece que eu culpei Deus. Porque eu não quis mais ir para a igreja. Me senti muito fraco. Me senti desanimado. E eu não fui mais para a igreja. Eu morava em uma rua que era uma boca de tráfico de droga. E eu comecei a usar droga. E beber, e usar droga, e beber. E a quantidade começou a aumentar. E eu ali cheguei a ficar 5 dias dentro de casa, sem comer 1 grão de arroz. Bebendo cachaça
e fumando crack. Cigarro, cachaça e crack. Me deu aquela vontade de ir no banheiro, eu fui no banheiro, eu vi como eu entrei. Mas como eu saí, eu não vi. Porque quando eu acordei, eu estava na Santa Casa de Três Pontas. Amarrado na maca, todo amarrado. E eu acordo. Parecia que eu dormia um dia e acordei no outro. E quando eu me vi amarrado, eu olhei para a enfermeira que estava do meu lado e falei, por que eu estou todo amarrado aqui? Ela falou, o senhor acordou? Faz 28 dias que o senhor está em coma, sendo alimentado por aparelhos cheios de fio. Tinha fio até na cabeça do dedão. 28 dias em coma. E quando eu olhei para aquilo, Jesus disse para mim, você ainda tem força para apostar mais? Ou você vai fazer aquilo que eu estou te determinando a fazer? Porque quando nós começamos a arrumar um pretexto, ou montar um esquema para esclarecer a nossa mente, nós vamos arrumar mais problemas. Quando a minha mãe olhou para mim, ela disse assim, eu não quero você. Vou te dar duas alternativas. Ou você vai para a clínica, ou você volta para São Paulo. Eu não quero isso. Eu disse, eu vou para a clínica. E eu fui para a clínica. E eu comecei a ter convulsões direto. Eu levantava para ir no banheiro, para sair para fora, eu ficava 5 minutos em pé e eu caía. Eu tinha convulsões. Tive que tomar 10 tipos de remédio. O médico determinou que eu tomasse 10 tipos de remédio. E eu comecei a tomar aqueles remédios. Chegou um dia, parece que a minha vida abriu, a minha visão abriu, como abriu a visão de Paulo. E eu vi onde eu estava e o que estava acontecendo na minha vida. Eu disse, Senhor, mas por quê? E eu comecei a colocar um propósito no meu coração. E o propósito que eu coloquei no meu coração foi trocar o meu almoço pelo monte. 33 dias. Eu não almoçava, uma hora do meu almoço, eu subi o monte. Até o dia que Jesus respondeu e disse, se você permanecer, eu vou fazer na tua vida tudo que eu deveria ter feito e você não deixou. Foi o que Jesus disse para Paulo, tu me ama, Pedro? Se você me ama, então deixa eu fazer na tua vida da minha maneira. Se você ama Jesus, deixa Ele fazer na tua vida da maneira dele, não da tua. Não quer para Jesus, Jesus faz isso. Jesus tem que ser assim. Ele não precisa de conselho, nem meu e nem teu. Ele não precisa que você dê as cartas. Ele precisa que você confia para andar nos caminhos que Ele quer te levar. Porque quando Ele pergunta a terceira vez, Ele vai dizer, só você pegar o texto de João 21, Ele vai dizer, Pedro, quando você era mais novo, você cingia os teus ombros e andava por onde você queria. Mas agora vai chegar um tempo na sua vida que você vai ser cingido por outro e vai andar pelos caminhos que você não quer andar. Não é do meu jeito, não é do teu jeito, não é da maneira que eu penso, mas é da maneira que Ele determina. Porque se eu pensar assim, eu vou ter vitória. Eu estava 3 meses na clínica internado, 3 meses. Chegou um dia, o pastor olhou para mim e disse assim, irmão, eu sei que você é um pregador da palavra de Deus. Eu vou te dar 20 minutos de escola dominical. Tá bom para você? Eu falei, tá bom. Porque o Deus que fala em 1 hora, Ele fala em 5 minutos. E Ele me deu. E naquele dia, o Senhor me apresentou para Ele. Deus usou de uma forma toda especial a minha vida. E Ele disse, eu estou esperando você há muito tempo. Eu tenho uma casa para abrir lá em Três Pontas, que é a sua terra. Você topa ir para lá? Eu falei, eu vou. E Ele me deu uma casa para me dirigir. Eu abri a clínica e ali começou a vir as pessoas, e Deus nos usando, e pessoas sendo restauradas, vidas sendo resgatadas. E em 27 anos,
14 anos de pastor, 27 anos de ministério, 14 anos de pastor, eu nunca batizei uma pessoa. E quando eu tomei posse dessa casa, eu batizei 11 homens. Tudo ganhado pelo Espírito Santo através da minha vida. Homens que vieram das drogas, homens que chegaram em situação difícil dentro da casa. Homens que não podiam nem andar, que tinham que tirar o couro do pé inteiro por causa da droga e do álcool. Homens que Deus colocou nas minhas mãos e eu batizei 11 pessoas. É isso que Deus estava querendo dizer para mim e para Pedro. Acredita. Acredita em você, acredita. Acredita quando Deus te chamou, Ele te chamou para um grande propósito. Quando Deus te chamou, Ele te chamou porque através da sua vida Ele vai mudar outras vidas. Mas eu preciso acreditar em Jesus, eu preciso determinar que eu sou dependente dEle e que Ele pode usar a minha vida e a tua também. Por que eu fico colocando empecilhos? Quando o Deus que eu sirvo é especialista em causa impossível. Aleluia, Jesus. Eu só tenho que acreditar. A partir do momento que eu comecei a acreditar, as coisas começaram a mudar. Eu voltei para São Paulo, Deus restaurou meu casamento, estou com a minha família, Deus abriu uma porta de emprego aonde eu trabalho hoje, louvado seja Deus, e aonde os meus pés têm pisado, Deus tem se mostrado para mim que Ele é comigo. Amém. Glória a Deus. Faça isso hoje. Deixa de olhar para o teu problema. Deixa de olhar para a situação que muitas vezes se levanta e é contrária contra a nossa vida. Porque Jesus está no barco. A tempestade vai se levantar. Mas Ele vai chegar e vai dizer: acalma. Porque aí está a minha serva. Aí está o meu servo. Tem um certo filósofo que dizia uma frase, ele dizia: não há bem que dure todo o tempo. E nas nossas vidas é assim. Uma hora você está tudo bem, está tudo legal, você está tranquilo, está alegre. Não há bem que dure todo o tempo, mas também não há mal que dure a vida toda. Tudo passa, disse o Senhor. Passarão os céus e a terra, as minhas palavras não hão de passar. Eu estarei com vocês até a consumação do século. Vai chegar um dia ruim, vai chegar um dia mau, mas eu vou estar com você dentro desses dias. Você vai passar, você vai conseguir. E ainda vai ter pessoas que vai ter o prazer de ver você na situação ruim, mas logo vai se levantar a cabeça e vai dizer: eu não acredito que ele está de pé de novo. Eu não acredito que ele passou por isso. Porque só via você, mas não via o Deus que você é. Quando Davi chega diante da batalha, e está aqueles homens tudo na linhagem de guerra, e aquele gigante está lá, eu entendo uma coisa: que todos eles conheciam a Deus. Todos eles. Saul, os irmãos de Davi, os homens que estavam na peleja, foram criados segundo a lei do Alcorão, que era a lei de Moisés. Foram criados tudo na mesma lei. Eles tinham conhecimento de Deus. Mas o que é ter conhecimento de Deus se alguém tem Deus dentro deles? Eles todos conheciam, mas quando Davi chegou, ele chegou com Deus dentro dele. Ele disse: eu vou vencer essa batalha. Dentro do coração de Davi dizia: vai Davi, vai, eu vou vencer essa batalha. Ele disse: eu vou vencer esse gigante. E aí eu te pergunto: ele venceu ou não? Venceu ou não? Venceu o gigante. Por quê? Porque uma coisa é conhecer a Deus e outra coisa é ter Deus dentro de mim. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20: morri para o mundo, para a lei, para viver para Deus. Portanto, não sou mais eu quem vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, a vitória é certa. Eu posso dizer isso com propriedade, porque eu sei que eu tenho passado.
muitas lutas, muitas dificuldades, sim, mas a alegria que pulsa dentro do meu coração, a saber que daqui a pouco está passando, porque o meu Deus está dando meu. Ele olha para mim do céu e ele se alegra quando eu tenho uma situação e eu olho para ela e eu digo, vai passar. Isso alegra o coração de Jesus. Porque quem pensa dessa maneira é porque verdadeiramente acredita. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer eu vencer. Não é assim? Ele vai fazer eu vencer. Porque se eu acredito nele, e se eu carrego Jesus como eu prego, então as pessoas vão conhecer que eu sou um cristão que serve a Jesus. E eu vou te dizer uma coisa com toda certeza: Jesus nunca vai deixar o nome dele cair por terra. Então ele vai se levantar para te dar vitória, porque é o nome dele que está sobre a tua vida. Existe um Deus que eu sirvo, que é um Deus que vence batalhas. Então quando eu falo isso, ainda que eu esteja nas dificuldades, existe um Deus que vence batalhas. Daqui a pouco eu estou vencendo. Né? Não é assim que Jó disse? Eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará ao meu favor. A situação de Jó, nós conhecemos, a situação de Jó não era fácil. Aquilo que ele estava passando não era fácil, mas ele olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse, eu sei que o meu Redentor vive e que em breve ele se levantará ao meu favor. Isso que eu estou vivendo agora vai ficar só de testemunhos para vocês todos, para que vocês saibam que Deus. Porque quem olhava para mim há um pouco de tempo atrás, não diria que eu estaria aqui hoje. Porque na boca deles, o meu final é a morte. E ainda alguém dizia assim, por que não morre uma praga dessa? Né? Eles que não têm entendimento de Deus. Então que nessa noite, você não comece a reclamar do seu problema, enfrente ele, porque com certeza é só um momento. Logo você está olhando para isso com muito mais força e dizendo, eu consegui. Amém? Que Deus abençoe. Amém.